Recentemente eu comecei a investir e acompanhar bastante as criptomoedas, então eu passo boa parte do meu dia olhando algumas dashboards. Interagindo com o pessoal lá no Instagram da AlgaWorks, eu perguntei se vocês mergulhadores estavam afim de uma minissérie aqui no canal relacionada à construção de uma dashboard de criptomoedas. E vocês gostaram muito da ideia, então eu tô aqui com o primeiro episódio dessa minissérie. Então antes de começar o vídeo eu já quero avisar que eu não vou dar o passo a passo exatamente, porque vai ter muita coisa de CSS, muita coisa de HTML, enfim, coisas que eu já ensinei aqui no canal da AlgaWorks. Então eu vou simplesmente falar as coisas que eu fiz numa visão um pouco mais macro, ok? O primeiro passo foi basicamente procurar por uma API. Essa API seria a minha fonte de dados. Eu precisava entender como que ela retorna esses dados, se seria possível e qual seria o preço disso. Eu consegui encontrar algumas APIs prontas, algumas custavam bastante caro, tinha versões gratuitas, mas com limites muito pequenos e que não serviam para o meu caso, mas eu encontrei uma da CoinMarketCap, inclusive é a dashboard que eu mais olho durante o meu dia a dia, e ela sim tinha um limite razoável para uma conta gratuita, então eu escolhi ela. Agora que eu já tinha uma API, ou seja, uma fonte de dados confiável, estava na hora de eu começar a codar o front-end. E essa parte do front-end ela vai ser feita com React.js, porque é o framework que eu mais gosto de trabalhar atualmente, que a gente vai fazer tudo do zero, todos os componentes aqui na mão. Então eu inicializei o meu projeto utilizando o npx Create React App, isso eu já ensinei aqui no canal, tem diversos vídeos falando sobre isso aqui no canal da AlgaWorks, se você não sabe como é que funciona ainda, tem uma playlist só de React, e eu inicializei utilizando o template de TypeScript, afinal eu vou estar utilizando o TypeScript porque eu vou estar mexendo com dados, eu gosto de tipar essas coisas. Enquanto meu projeto estava sendo inicializado, eu fui dar uma olhada em algumas referências de dashboards, porque eu não ia desenvolver o UI todo do zero, é um projeto de teste, então eu provavelmente vou pegar bastante referência de algum projeto já pronto. Então como eu vou criar todos esses componentes do zero, ou seja, vai rolar bastante estilização ali na mão, eu vou estar utilizando o Styled Components para estar me ajudando nessa. Eu crio meu diretório de componentes, meu diretório de páginas e uma página inicial. E eu não gosto de criar componente por componente sem ter um layout antes, então a primeira coisa que eu faço é criar um layout. O layout para mim é dividido na sidebar e o conteúdo principal, pelo menos isso na referência que eu peguei. Então o primeiro componente que eu vou criar vai ser a sidebar. E aí entra uma parte totalmente opcional. Eu gosto de ir segregando a página em pequenos shared components, pequenos componentes compartilhados. Então, ao invés de eu utilizar diretamente uma tag H1, eu gosto de criar um componente heading, por exemplo, e eu passo o nível daquele heading, né? E assim eu vou criando algumas abstrações que vão me ajudando futuramente. Eu sei que esse é um projeto de teste e esse nível de abstração pode ser um pouco demais, pode ser considerado um over-engineering dentro de um projeto de teste. Mas eu gosto de fazer isso a um leve toque, então eu acabei executando dentro desse projeto. Caso esse projeto vá para frente, isso vai estar me ajudando a dar manutenção nele. Então agora eu crio algumas abstrações também para poder me ajudar. Então por mais que eu já tenha um componente de título, eu vou criar um componente de título da página, um componente page title. Esse componente ele vai ser responsável somente por controlar o título da página e como que ele vai se comportar. Eu gosto de criar essas abstrações porque, como eu disse, por agora elas podem estar me dando um pouco mais de trabalho, mas lá na frente é um hábito, né? Lá na frente elas vão me ajudar bastante no quesito manutenção. E tinha algumas coisas dentro da sidebar que me incomodavam. Na verdade, a interação com o usuário. Quando eu passava o cursor ali por cima dos links, não tinha nenhum efeito. E eu gosto dessa parte visual, desse feedback visual, quando a gente vai mexendo em algum software. Então eu decidi voltar nela e adicionar um efeito para quando o usuário passasse com o cursor ali por cima, ou enfim, fosse navegando ali utilizando alguma ferramenta de acessibilidade. Bom, e o último componente que eu criei foi o Value Descriptor. A ideia do Value Descriptor é mostrar o quanto está valendo determinada criptomoeda de uma forma menos gráfica, uma forma um pouco mais resumida. E pelo menos até agora, o que eu consigo imaginar, esse vai ser o último componente que a gente criou na mão. Porque a gente agora vai criar somente gráficos, né? Vai trabalhar somente com gráficos, e os gráficos a gente vai estar utilizando alguma biblioteca pronta. E falando em gráficos, eu comecei a pesquisar por bibliotecas de gráficos, encontrei algumas bibliotecas interessantes, mas aí eu lembrei que o primeiro episódio da série vai parar por aqui.
Esse foi um episódio experimental e a continuação dele vai depender do feedback de vocês, mergulhadores. Então, se você quer a continuação dessa minissérie, podemos chamar assim, eu vou pedir para você deixar o joinha e comentar aqui embaixo, pedindo o segundo episódio. Espero que você tenha gostado e quem sabe eu vejo você no próximo.